A palavra de Deus para nós nessa noite está em Gênesis, capítulo 39, dos versos 21 em diante, já entrando no capítulo 40. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom, preservando-nos de todo mal, conduzindo-nos, ó Pai, nesses momentos extraordinários que esse mundo vive, que o nosso país passa, Senhor Deus. Pedimos para que o Senhor derrame a tua misericórdia, a tua graça nessa situação em que vivemos. Que possamos discernir os tempos, possamos viver, ó Deus, tentando entender qual é a tua boa e santa vontade nesses tempos ruins, nesses tempos maus. Conduz-nos, ó Senhor, guarda-nos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos realmente vivendo tempos extraordinários, não é mesmo? E alguns de nós está já na mais de um mês em casa, confinado, nessa quarentena, e podemos nos sentir quase que aprisionados nas nossas próprias casas, quase que como prisioneiros, sem podermos aí ter um tanto da nossa liberdade usual. E nesse contexto do momento em que nós vivemos, podemos refletir um pouco em cima desse texto e nessa nova série que nós começamos a partir deste domingo, que vai falar sobre esperança. O que podemos esperar do Senhor? Que tipo de esperança podemos nutrir nesses dias extraordinários que estão diante de nós? E aqui na história de José, nós vamos ver um momento muito específico da vida dele, onde José estava ali na prisão. Mais ou menos 2 anos ele vai passar ali na prisão. E nesse tempo, José vai passar por algumas situações bem parecidas com as que nós estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar, então, José, ele tem nesses momentos difíceis, onde ele estava ali encarcerado, a oportunidade de exercer a sua autoridade espiritual. Ele tem a oportunidade de exercer a sua autoridade espiritual. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o texto deixa bem claro que o Senhor estava com José. E pelo fato de Deus estar com ele, ele prosperava em tudo o que ele fazia. É a ideia justamente do Salmo 1. O Salmo 1 fala que o justo, o crente verdadeiro, é aquele como uma árvore plantada junto às águas, cuja raiz jamais vai secar e no seu devido tempo vai dar os seus frutos. A folhagem é frondosa, ela é viva e verdejante. Da mesma maneira, é todo crente que está na presença do Senhor, em constante comunhão com Ele, na presença de Deus. E esse era José. Pelo fato de Deus estar ali na vida de José, ele prosperava em tudo. Isso aconteceu quando ele ainda era escravo na casa de Potifar. Então ele é vendido pelos seus irmãos, vem parar no Egito e é vendido para uma casa de uma pessoa muito importante. Rapidamente ele galga toda a hierarquia dos escravos até chegar ao ponto mais alto, que é de ser o administrador de toda a sua casa.
injustamente ele é levado para a prisão, porque a esposa de Potifar vai tentar abusar dele. Ele vence essa tentação, José, mas ele é injustamente acusado e vai ser levado para a prisão. Mas ali dentro da prisão ele não desiste, ele continua servindo a Deus e na medida que ele servia, ele ia prosperando. A prisão, nós sabemos, em qualquer época da humanidade, não é um lugar fácil, é um lugar de homens violentos, é um lugar de hierarquia, é um lugar de força. E imaginemos como José, aquele jovem que ainda nem tinha completado seus 30 anos de idade, ele vai se impor sobre todos aqueles presos, se tornando então o administrador de uma prisão inteira. Vejamos aqui então como José estava ali sendo usado por Deus. Ele não usa a força, mas ele vai usar a humildade. Ele não vai usar a violência, mas o jeito. E tudo o que ele fazia, Deus o prosperava, inclusive na prisão, para que então ele seja usado por Deus posteriormente. Ele era alguém revestido dessa autoridade espiritual que fazia com que ele tivesse essa sobrepujança sobre os demais presos. Ele estava ali supervisionando tudo. Ele era aquele homem de confiança do carcereiro. José, ele estava exercendo a sua autoridade espiritual naquele momento. E quando nesse momento onde com muita fidelidade ele estaria ali na prisão, ele poderia já ter desistido da sua vida, da sua moral, da sua fidelidade a Deus, da sua integridade, mas mesmo na prisão ele continua fiel e ele chega galgando até a administração ali confiada pelo próprio carcereiro. E é nesse momento então que dois importantes homens. Imagine quem seria então o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, aquele que vai cuidar de toda a bebida que o faraó vai beber. Esse era um cargo de altíssima confiança, porque ele é que bebia do cálice antes de servir para o rei, para não ver se estava envenenado. Ele não só cuidava da melhor safra da colheita da uva para produzir os melhores vinhos e bebidas, mas também ele colocava a sua vida em risco para servir o rei. Então não era um cargo para qualquer um. Da mesma maneira, o padeiro-chefe, ele é que preparava toda a comida que o faraó iria comer. Então, eles fizeram dois dos cargos mais altos que se tinha dentro da casa de Faraó. E nesse momento, na prisão, José vai ter um encontro com esses dois homens importantíssimos. Mas precisamos entender que José só vai se encontrar com esses dois porque há toda essa história anterior de fidelidade, de dedicação, para que ele chegue até o posto de galgar esses lugares altos e a partir dali ele tem a oportunidade de servir essas pessoas com quem ele vai ter esse encontro. José é colocado então para exercer essa autoridade tanto na casa de Potifar, também na casa do carcereiro. E por que isso é tão importante? Porque isso vai dar a oportunidade de José se encontrar com essas duas pessoas. Irmãos, quando nós vivemos sendo fiéis e íntegros, Deus nos dá essas oportunidades. Deus faz com que tenhamos encontros com pessoas extraordinárias, pessoas que nós não merecíamos ter o encontro com elas, mas que Deus vai colocar essas pessoas na nossa vida. Por quê? Porque estamos ali exercendo essa autoridade espiritual. Se nós pararmos para pensar, o crente verdadeiro, ele tem a presença do Deus vivo dentro dele mesmo, porque o Espírito Santo habita nele, a presença, há uma união mística onde Jesus Cristo e o crente se tornam um, e ali, a partir dali, ele passa a exercer toda a autoridade que Jesus recebeu na sua ressurreição. Essa é uma das melhores oportunidades que nós temos de exercer essa autoridade espiritual. Em primeiro lugar, dentro das nossas próprias casas, fazendo com que a nossa casa não fique para baixo, deprimida,
a nossa casa não fique inundada de preocupações, mas que ela seja realmente um lugar onde há a paz que excede todo entendimento, porque a autoridade espiritual é exercida dentro da própria casa, e a partir dali ela vai poder ser emanada e espalhada para outras pessoas ao nosso redor. Precisamos ser proativos, precisamos ser intencionais para que outras pessoas que estão no nosso convívio sejam influenciadas por essa autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, irmãos, ah, entendam bem, não é algo que é um orgulho espiritual, mas é simplesmente a nossa intimidade com o Senhor Jesus que vai produzindo frutos de forma natural, porque é como uma árvore plantada junto às águas. E quando esses frutos vão brotando, é o fruto da paz, é o fruto da humildade, é o fruto da obediência, é o fruto da longanimidade. Então, tudo isso pode ser influência muito importante, positiva, uma âncora sólida em tempos de tempestades, onde pessoas estão angustiadas, onde pais estão se descabelando porque não sabem o que fazer com os filhos, onde empresários estão ali preocupadíssimos com como pagar os seus funcionários e as contas no mês que vem, autônomos. Então, esse é o momento, irmãos, de exercermos essa paz, essa autoridade que somente o Senhor Jesus relegou aos seus verdadeiros filhos, aos crentes verdadeiros, aqueles que podem de fato exercer essa autoridade espiritual. E José, ao exercê-la, ele vai sendo abençoado, ele vai prosperando em tudo que vai fazendo, o que permite com que ele tenha esses encontros fundamentais e importantes na vida dele, podendo então ter a oportunidade de abençoar e influenciar tantas e tantas pessoas. Segundo ponto da nossa mensagem, ela continuando a nossa leitura aqui no capítulo 40, ele diz aqui no versículo 5 em diante: E os dois sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira haviam 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, as exprimi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto, mais alto, havia todo tipo de comida de um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia,
que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Nesses tempos onde não existe sentido, onde para aqueles que não conhecem que cada detalhe de toda a história é dirigida e conduzida pelo nosso Deus, todos esses tempos extraordinários de imprevisibilidade, esses tempos onde não há um prazo quando irá terminar essa pandemia, quando irá terminar a quarentena, quando poderemos voltar para o trabalho, voltar as crianças então para as escolas. Quando não há isso, claro, a tendência é da dúvida e da ansiedade ocupar a mente e o coração das pessoas. Por quê? Porque não há discernimento, não há entendimento sobre as coisas, não existe sentido, não existe um propósito em tudo isso para a vida da maioria das pessoas, sendo que nós entendemos que existe um sentido e um propósito para absolutamente tudo. E nesse momento, então, que José vai usar um dos aspectos da sua autoridade espiritual, que é o discernimento espiritual. José vai, então, interpretar esses sonhos e dar a resposta exata para aqueles dois homens importantes. E como nós vimos na leitura, um deles é condenado e um deles é restituído. Precisamos entender com muita clareza o que se passa aqui. José, ele era um profeta. José, ele era alguém dotado de um dom muito especial que poucos homens recebem. E esse é o dom da profecia. Esse dom da profecia era particularmente manifestado na medida que ele sabia interpretar os sonhos, porque José vai dizer aqui mesmo que todos os sonhos e as interpretações pertencem a Deus. Então, obviamente, nem todos os sonhos que a humanidade sonha são revelações de Deus. Eu diria que a minoria a maioria são reverberações do dia que tivemos, de alguma coisa que vivenciamos, mas em algumas ocasiões muito especiais, especialmente quando a palavra de Deus, quando a Bíblia ainda não existia, ainda não estava completa, essa era uma maneira comum como Deus falava, como ele se revelava. Então, é uma coisa muito específica, de tempos específicos também. Então, José vai usar desse seu discernimento, dessa sua capacidade de interpretar os sonhos, dando a resposta importante. No mundo antigo, isso era muito importante. Lembremos, por exemplo, de Daniel. Daniel também tinha esse dom e essa capacidade, e ao interpretar o que o grande rei da Babilônia havia sonhado, ele vai se tornar o chefe dos magos lá da Babilônia. Ele vai se tornar a autoridade espiritual, ele vai se tornar a pessoa mais influente e importante. Poderíamos chamar ele então de sumo sacerdote da Babilônia, se é que existiria esse cargo, mas Daniel, naquela ocasião, pela sua capacidade de interpretar esses sonhos, ele era confiado a ele, então, esse cargo importante. E José também vai exercer esse seu dom de discernimento dessa maneira, ao interpretar esses sonhos. É importante aqui como o discernimento vai trazer paz para um e condenação para o outro. Esse discernimento, essa palavra que era trazida por José para esses dois homens, era a resposta certeira de Deus no momento onde todos eles estavam na prisão. Todos eles não sabiam o que ia acontecer. Mas você vê essa exatidão. Em 3 dias ele seria restituído, em 3 dias o outro seria morto. Essa é a precisão de um profeta.
Hoje nós não temos profetas, irmãos. É muito importante entendermos que o dom de profecia é algo que estava presente ao longo da história, quando a Bíblia ainda não estava completa e a revelação de Deus ainda era insuficiente para nós entendermos toda a vontade de Deus. Claro que Deus hoje pode falar de uma forma especial, claro, mas aqui nós vemos algo muito específico, quando você vê detalhes de como alguém iria morrer, de como essa pessoa iria ser condenada, restituída, de quanto tempo exato iria durar tudo isso. É claro, então, esse tipo de exatidão não vemos hoje praticamente, né? A maioria daqueles que se dizem com o dom da profecia enganam-se, eles erram. Se você coloca aí numa probabilidade, erros e acertos, mais da metade com certeza vai ser aí os erros desses que se dizem terem o dom de profecia. Então, é muito salutar entendermos o seguinte, que sim, nos tempos que vivemos é necessário exercermos o discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual se exerce como? O texto aqui, a palavra que ele vai usar é o seguinte: tivemos um sonho no versículo 8. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. Não há quem o interprete. Não há quem tenha o discernimento dos tempos que vivemos. E isso faz com que as pessoas vivam ansiosas, com medo, com síndrome do pânico. Mas é nesse momento que é necessária o discernimento de entendermos que Deus está no controle de absolutamente tudo. Claro que se nós tivéssemos esse dom nos nossos dias para dizermos aqui, ó, para daqui exatos 14 dias, daqui a exatos 27 dias e 8 horas e 32 minutos, essa pandemia vai terminar. Se alguém pudesse ter esse dom e de fato falasse com uma autoridade, claro, isso geraria nas pessoas paz, tranquilidade, maior previsibilidade, claro, mas isso não existe hoje. O que existe hoje é esse discernimento espiritual para entendermos que nada é fruto do acaso, para que tudo isso tem propósitos fundamentais e que Deus está conduzindo todas as coisas e tudo isso está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Esse é o discernimento tão básico, tão fundamental, que é necessário para os nossos dias. Ele é tão necessário, ele é tão óbvio, mas as pessoas se esqueceram do óbvio. As pessoas se esqueceram que existe sentido em todas as coisas, que existe uma direção, que existe um fim, um propósito para todas as coisas. E é nesse momento que precisamos ser essa rocha firme, de fundamento, de base sólida, onde confiamos que Deus está conduzindo todas as coisas. Nós precisamos ser agentes que transmitem essa solidez, que transmitem essa paz, essa firmeza, porque entendem que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Que a nossa fé possa gerar esse tipo de fruto e esse discernimento que vem da nossa boca possa acalmar, tranquilizar aqueles que vivem ansiosos e amedrontados. Esse é o ponto fundamental que precisamos entender e aplicar nesses dias maus. E terceiro e último ponto aqui, nós vemos no versículo 23, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. O copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Puxa só, olha só a esperança que José nutriu para que, uma vez, aquela interpretação exata do sonho do copeiro, né, a promessa de que ele seria restabelecido, pudesse ser ali algo que também o beneficiasse. Ele pede ali com todo o seu fervor, com todo o seu coração: lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão. José havia colocado a sua esperança
naquele homem que não o conhecia muito bem, mas que aqueles dias que ele teve contato com José poderiam ser suficientes. Mas toda vez que a nossa esperança é depositada no homem, ela é frustrada. Toda vez que a nossa esperança é colocada num plano mirabolante, num governo que promete coisas, ou em qualquer profeta aí que surge com uma solução miraculosa, toda essa esperança vai falhar. Toda essa esperança será falsa. É essa esperança verdadeira que nós precisamos, então, entender e nos agarrar a essa verdadeira esperança. E essa esperança está no nosso próprio Deus. O copeiro, de fato, não se lembrou de José, mas, claro, Deus continuava se lembrando de José constantemente. Interessante que essa palavra lembrar-se é uma palavra muito importante que mostra como Deus se relaciona com o seu povo. Eu queria dar alguns exemplos aqui, né? No capítulo 8 de Gênesis, aparece Deus se lembrando de Noé. O dilúvio estava próximo e Deus vai se lembrar de Noé. No capítulo 19 de Gênesis, Deus vai se lembrar de Ló. Por quê? Por causa de Abraão. Por causa da promessa, da aliança que ele tinha com Abraão, Deus lembra-se de Ló e vai salvá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 30, ele vai se lembrar de Raquel, que continuava estéril. E por fato de Deus ter se lembrado de Raquel, Raquel vai se engravidar e vai então dar à luz os seus filhos. Depois aqui nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 2, o povo de Deus estava ali sendo escravizado no Egito, eles clamavam e gemiam, e é nesse momento que Deus vai se lembrar do seu povo. Em todos esses exemplos que eu acabei de dar aqui na palavra de Deus, essa palavra lembrar é a palavra que traz essa ideia de intimidade, dessa ideia de Deus se lembrando constantemente. Então, engraçado que esse termo também, ele é o termo que aparece no Salmo 8, quando o salmista ele fica maravilhado, ele olha para as estrelas incontáveis no céu e ele fala assim: o que é o homem para que dele se lembre, para que o visite, para que Deus se lembre do homem tão insignificante. Nenhuma das nossas orações é insignificante demais. Deus se lembra de cada um deles. A nossa esperança deve estar no fato de que Deus, ele se lembra da gente. Deus, ele está conosco em cada uma das nossas dificuldades, em cada uma das nossas ansiedades. Deus está conosco em todo momento. E é esse Deus que José vai aprender a confiar. Mesmo depois de ter revelado o sonho para o copeiro vai se esquecer, não vai se lembrar de José e ainda vão se passar 2 anos. José, ele era profeta, mas Deus não fala para ele quanto tempo a mais ele passaria ali na prisão. Deus nunca fala para José: José, ainda você precisa aprender a confiar em mim e você vai ficar mais 2 anos na prisão. Deus não fala isso para José em momento algum. José, nesses 2 anos, então, vai aprender que a sua esperança não pode ser colocada em circunstâncias, em promessas humanas, em negócios, em sabedoria humana, em investimentos, em nada do que a gente confia. Mas José precisaria aprender, durante esses 2 longos anos, ainda na prisão, que somente Deus se lembra dele. E é isso que nós precisamos aprender nessa quarentena. Lembrar que Deus lembra da gente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que realmente nos traz esperança. E se tem algo inabalável, é que Deus se lembra da gente. Deus se lembrou de José e Deus vai se lembrar de cada um de nós. Era necessário que José
fosse solto numa outra época, numa época onde 7 anos de abundância viriam, precedendo aí 7 anos de grande seca. E quando o faraó, então, tem aquele sonho com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras devorando essas vacas gordas, então é nesse momento que o copeiro vai lembrar de José, porque Deus havia colocado isso no seu coração. E José vai dar aquela interpretação que vai fazer dele o governador de todo o Egito. No momento de Deus, no tempo de Deus, não no nosso tempo, não no seu tempo. Se José fosse solto naquela época, logo depois que o copeiro saiu da prisão e menciona um jovem capaz de interpretar sonhos, ele seria ali um mero servo de Faraó na sua casa. Ele seria mais um ali, né, um aprendiz de adivinhador entre aqueles magos e aqueles mágicos no mundo antigo. Mas no tempo certo, José vai aparecer para interpretar o sonho de José, do rei do Egito, desculpa, de Faraó. E ali ele vai ser usado por Deus para salvar toda a humanidade da grande fome que viria. Irmãos, nós não sabemos o que Deus tem diante de nós. Sabemos que essa crise, ela tem revelado muita coisa. E já está sendo uma das piores crises que a humanidade já passou, em todos os sentidos, em mortes, em dificuldades econômicas. Os especialistas dizem que essa é a maior crise na bolsa e na economia desde 1929, quando nós tivemos a Grande Depressão. Quando nós sairmos desse momento, nós vamos viver uma terra arrasada, praticamente como que depois da Segunda Guerra Mundial. O que Deus quer trazer de novo nesse momento? Nós precisamos nos preparar. Assim como José, precisamos exercer a nossa autoridade espiritual nesse momento. Precisamos ter o discernimento dos tempos e precisamos colocar a nossa esperança somente no Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos nos preparar, porque os dias maus estão por vir e nós precisamos entender, discernir e colocar a nossa esperança no Senhor. Que Deus abençoe a todos.